aí um pouquinho depois. A gente vai começar com o Pedro Mineiro e o Paulo Davi aí falando da medida provisória 1040. É até interessante aí que a Luciana começou falando do bloco K, né? E a MP 899, que foi da Liberdade Econômica, que é uma pré-MP 1040, determinou lá, virou lei e determinou que o bloco K deveria ser simplificado, né? No âmbito federal. E até hoje a discussão continua que, infelizmente, nada foi feito, apesar de estar escrito lá, literalmente, na lei de que ele deveria ser simplificado. Então, o Pedro vai falar aí de outros pontos que agora que estão nessa nova medida provisória aí, seguindo essa busca aí pela desburocratização da nossa vida aí. Depois Desejo tem, né, Zé? Temos que verbalizar o máximo, né, para gerar energias, né, favoráveis. Ver se vira prática, né? Desejo, Isso aí. a palavra tem poder, vamos ver. É isso aí. Aí depois o Juninho vai falar um pouco de FD contribuições. Aí depois eu vou trazer uma continuidade daquele debate nosso, onde a gente passou por uma análise de pesquisas aí que as empresas, 3 pesquisas distintas que empresas responderam sobre a vida na área tributária, sobre tecnologia, e agora puxando um pouco mais especificamente para a atuação do gestor da área e dessa revolução da indústria 4.0, né, da transformação digital em si. Então, a ideia é debater um pouco isso com vocês e, ao final, falar de outras alterações que tenham acontecido aí nas 2 últimas semanas aí, de temas que nos interessam. Nossa próxima reunião é dia 28 de abril, e a gente tem aqui a agenda já compartilhada com vocês até junho, julho, e depois a Poliana vai compartilhar aqui algumas datas novas de julho e agosto, para vocês terem os seus calendários, e a gente continua naquela toada de fazer aqui remotamente, enquanto estamos nesse momento aí sanitário, impossibilitando de nos reunir na FIENG. Então a gente vai agendando aí os próximos meses e seguindo nesse modelo aí de quinzenal. A Blutex tem aí 3 cursos programados aí para os próximos meses. Então, nesse sábado tem de contabilidade e auditoria tributária, são 2 sábados. Depois tem indústria 4.0 documentos fiscais eletrônicos em maio. E em junho tem o SPED fiscal aí com o Juninho, incluindo todos os blocos e o fatídico bloco K, inclusive. E aí agora a gente passa aí para o Pedro para compartilhar e tocar o primeiro tema aí. Obrigado, Pedro, pela disponibilidade aí, você e o Paulo mais uma vez. Obrigado, Zé Adriano. Obrigado pelo convite. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Pedro, fica à vontade aí, pode. Beleza, vou tocando aqui, aí quando você tiver algum comentário, pode ficar à vontade para me interromper, Paulo. Tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao José Adriano pelo material, né? Eu até fiz uma referência aqui expressa, porque, na verdade, os slides ele que elaborou, e eu acabei aproveitando esse material, né? Fiz poucos ajustes pontuais, e pesquisei alguns outros temas também para a gente levantar e para a gente debater. Essa MP, né, a MP 1040, ela também é conhecida como MP do ambiente de negócio. Eu joguei a fumaça, né, e o desafio, né, Pedro? Então foi só isso que eu fiz. Ainda bem que você agradeceu, não me xingou. Obrigado, viu? Não, e é muito desafiador, né, porque são muitas medidas. Eu listei aqui pelo menos umas 8 medidas, umas 8 categorias de medidas, né, vamos dizer assim, que perpassa por várias áreas do direito. E a gente vai ver que o tributário aqui não aparece nessa MP, aparece um pouco de aduaneiro. Então, vocês veem aí algum ponto que acharem interessante me pausar para comentar,
a gente vai debatendo. Basicamente, né, qual que é o contexto dessa MP 1040? Né, o Brasil saiu no ano passado um relatório do Ranking Doing Business, que é basicamente um relatório do Banco Mundial em que é medida a qualidade do ambiente de negócios de cada país. E aí é um relatório bem extenso, trata diversos aspectos, e a posição do Brasil nesse ranking foi uma posição muito, muito ruim, né? Ocupando aí a posição aí de 124ª posição desse ranking, dos 191 países que foram ranqueados, o que é bastante desapontador, né? Se a gente tem uma das 10 maiores economias do mundo, a gente está numa posição tão ruim desse ranking. E aí, o que eu acredito que o governo federal deva ter feito, ele deve ter ido lá nesse relatório e deve ter pegado quais que são os pontos que o Brasil foi mal avaliado, né? E aí eu tive esse cuidado também de ir lá e buscar quais que são os itens que esse ranking ele considera, né, para classificar o Brasil em uma posição tão ruim. E aí eu pude perceber pelo menos 10 questões, né, 10 itens que são considerados para pontuação. Primeiro deles, abertura de empresas. Segundo, obtenção de alvarás de construção. Terceiro, obtenção de eletricidade. Quarto, registro de propriedades. Quinto, obtenção de crédito. Sexto, proteção de investidores minoritários. Sétimo, pagamento de tributos. Oitavo, comércio internacional. Nono, execução de contratos. E décimo, a recuperação de ativos. E aí, diante desses 10 pontos, que o Brasil foi mal em praticamente todos esses aspectos, né, o governo, ele então pensou, poxa, o que a gente pode fazer aqui, então, no curto prazo, para poder subir, avançar posições nesse ranking, né? Então, o governo estabeleceu uma meta bastante arrojada de avançar aí mais de 20 posições, passar pelo menos para os 100 primeiros melhores países, num primeiro momento, e depois, num segundo momento, passar para os 50 melhores. Né? Isso aí até o final do governo Bolsonaro, o que, a meu ver, é uma questão bem difícil mesmo, né? Principalmente por diversos aspectos, né? A gente não pode esquecer que essa questão de ambiente de negócio é uma questão mais complexa, né? Mas a gente vai ver uma tentativa e algumas medidas que efetivamente foram e estão sendo implementadas por meio dessa medida provisória. E vale destacar, né, que a medida provisória ela tem força de lei, algumas disposições não têm aplicabilidade imediata, né? Algumas delas têm, e a medida provisória como um todo depende, né, de uma aprovação pela Câmara e pelo Senado para se converter em lei, senão acaba vigendo por um período muito pequeno e não produzindo os resultados que se esperavam. Né? Inicialmente, uma validade de 60 dias, podendo ser postergado por mais 60. Então, basicamente é isso, né? Promoção de uma série de melhorias no ambiente de negócio. A expectativa do governo, naturalmente, é de que seja aprovado esse ano. E aí, né, até a frase aí do governo, essa medida provisória tem um potencial de nos levar à 80ª posição e até a posição 47. Só que o que eu pude perceber, eu vou comentar quais que são as medidas, não teve nenhuma medida no âmbito tributário. E aí minha pergunta é, como esperar essa evolução para a posição 47 sem destravar o sistema tributário brasileiro? Para mim, foi o mais esquisito dessa história toda, né? De a gente ter essa meta arrojada, né? Expectativa muito alta, né, Pedro? E me chamou a atenção também que a melhoria da pontuação no ranking está sob responsabilidade da Receita Federal, que se compromete a cumprir a meta através de melhorias em processo... em relação ao comércio exterior, realmente. Assim, isso me preocupa a responsabilidade ser da Receita, porque
sem estar aqui querendo fazer nenhum discurso contra a Receita Federal, mas muitas das dificuldades estão relacionadas a instruções normativas ou exigências infralegais, né? Ou seja, se realmente isso for implementado, né, muitas das questões que nos colocam em dificuldade no ambiente de negócios, para a liberdade econômica e para a facilidade, e melhorando essa pontuação, estão muito mais relacionados com obrigações acessórias e nem somente a carga tributária, a obrigação tributária principal, né? Que aí já faria parte da reforma tributária, que é outro assunto, mas só esse ponto que eu acho assim, tomara que a Receita se comprometa com esse espírito também. E a gente fica na expectativa, né, de que haja algum tipo de reforma tributária também, nem que seja uma reforma de obrigações acessórias, né, para tentar desburocratizar e alavancar esse processo, né. Eu vou listar 8 medidas, depois vou passar de forma mais detalhada, mas para a gente ter um panorama geral do que foi tratado pela MP. Então, em primeiro lugar, facilitação para a abertura de empresas. Em segundo, proteção dos acionistas minoritários. Vocês vão vendo que são temas parecidos com o que eu falei que estava lá no relatório do Doing Business. Em terceiro lugar, facilitação do comércio exterior. Em quarto, a criação de um sistema integrado de recuperação de ativos. Em quinto, a cobranças realizadas por conselhos profissionais. Esse quinto eu até achei que não tinha nada a ver. E o sexto, profissão de tradutor e intérprete público. Acho que essas duas questões elas vieram meio que de carona nessa MP. Não diretamente relacionado com o relatório do In-Business, mas relacionado naturalmente com o propósito da facilitação dos negócios, né? Em sétimo lugar, a obtenção de eletricidade, também já tratamos. E em oitavo lugar, prescrição intercorrente. Também veio, de certa forma, de carona aqui também. E aí, então, né, essa medida provisória, voltando aí para o slide, ela cria uma série de melhorias que irão desburocratizar e simplificar o comércio de serviços. Como eu falei, a questão da facilitação do comércio, importação de bens, tanto com a eliminação do Siscoserv, que a gente já viu essa eliminação já no ano passado, mas veio reforçar, né, a desburocratização e a exigência de mais critérios para o licenciamento de importações. Também é bastante burocrático essa questão do licenciamento, de forma a evitar a criação de barreiras não tarifárias. Aí a questão do portal único, né? A MP ela prevê a adoção de um denominado guichê único eletrônico. Hoje a gente tem o portal único, né, do comércio exterior, que seria, na verdade, cumpriria esse papel aí de guichê único eletrônico. Então, hoje já existe, né, o portal único, mas ele não está em completa e mais desejada operação, né? Então, seria desejável, né, a partir dessa MP, que se eliminasse qualquer tipo de exigência externa e que se concentrasse tudo nesse portal único para facilitar a vida, né, de quem está se aventurando aí, né, no comércio exterior. Além disso, a modernização da legislação de profissão de tradutores, que é curioso, que foi uma lei criada ainda na era Vargas, então coloca disposições mais atuais, mas também sem grandes impactos. Tem outras medidas mais relevantes aqui. A unificação no CNPJ das inscrições fiscais federal, estadual e municipal, um ponto que eu achei muito interessante, né? Porque a gente tem obrigações acessórias aí de 3 esferas. Às vezes a pessoa está montando um negócio e fica perdido, né? Pô, tem que fazer inscrição no CNPJ, tem que fazer inscrição estadual, inscrição municipal. E aí, aparentemente, né, a partir dessa MP, o governo aí se compromete, né, em centralizar esse cadastro único CNPJ e facilitar, né, o procedimento de abertura de empresas. Até falei, poderão reduzir os procedimentos de abertura de 10 para 3 e abrir a empresa em um dia, né, porque esse é um dos critérios que a gente viu que é considerado para o ranking de fazer negócio, né? Alguém que quer fazer negócio no Brasil, demorar
quantos dias que precisa para a pessoa começar a operar o seu negócio, né? Então, não faz muito sentido. Além disso, a eliminação de análise de endereço de empresa, também que era uma burocracia que, segundo o governo, só existia no Brasil. Para abrir uma empresa era necessária a análise de viabilidade sobre endereço formado, uma pesquisa prévia, e às vezes a visita de fiscais ao local de funcionamento da empresa. E aí, com a MP, o empresário pode fazer uma consulta prévia na internet. Curioso também, né, essa questão do nome empresarial, até achei engraçado quando eu li isso, que agora, além de poder fazer tudo pela internet, né, checar esse nome empresarial prévio, a pessoa pode registrar como nome da empresa o próprio número de CNPJ. Achei curioso. Então, o nome da empresa, não o nome fantasia, né? A empresa naturalmente usaria um nome fantasia diverso, mas para o nome da empresa mesmo, para fins de registro, ela poderia usar o CNPJ e o tipo empresarial do lado. Achei curiosa essa medida. Também a questão da utilização da classificação nacional de risco em estados que não têm classificação própria. Aqui a principal questão são esses alvarás automáticos para empresas de médio risco. Também é uma grande facilitação aí para os negócios. Questão da energia elétrica, né, que até envolve aí a ANEEL. Como a obtenção de eletricidade é uma das medidas lá do Doing Business, também é esperado, né, que seja facilitado aí ou reduzido o prazo máximo para essa obtenção de energia. A expectativa é que o prazo passe para 45 a 60 dias, hoje seria em torno aí de 123 dias no Rio, 132 em São Paulo. E, além disso, a MP estabelece prazo máximo de 5 dias para autorização da conexão de eletricidade em via pública e estabelece a aprovação tácita caso a autoridade não se manifeste. Então, também facilitando aí a questão da obtenção de energia elétrica. Outra medida interessante em relação a especificamente, né, a proteção dos acionistas minoritários. Então, diversas competências e prazos para assembleias gerais foram ampliados, ou seja, por exemplo, o prazo para a convocação da Assembleia Geral ele era de 15 dias, aí passou para 30. Isso porque muitas vezes o acionista minoritário não tem ciência, né, de que está acontecendo, demora para ter ciência, e com um prazo maior, espera-se, então, proteger mais o acionista minoritário. Diversas questões também que antes não precisavam ser enfrentadas em Assembleia Geral passaram a ter essa necessidade. Isso é uma questão mais empresarial mesmo, né? Também a questão de ter, a partir de agora, um conselheiro independente no Conselho de Administração e a proibição de acumulação de cargos em companhias abertas. Principalmente a questão lá do diretor-presidente, não pode ter esse acúmulo de cargos no Conselho de Administração. E a gente vai para as questões do comércio exterior, também tiveram diversas medidas aí para a facilitação do comércio, muito na esteira também de medidas que já vinham sendo adotadas internacionalmente, e aí essa MP, sobre esse aspecto, foi bastante positiva, como a vedação de exigência de licenciamento de importação em razão de características de mercadorias, quando não há ato normativo, ou seja, reduz uma certa subjetividade na análise do licenciamento de importação. De acordo com o governo, o Brasil exige 2 a 3 vezes mais licenças que os outros países, não tem critérios claros, e aí acaba tornando o comércio exterior mais moroso. Então, é bastante problemática essa questão, que acaba travando, né, de certa forma, o comércio exterior. Também a previsão de criação de um novo sistema de comércio internacional em substituição ao Ciscoserv, com dados compartilhados por diversos órgãos públicos. O fortalecimento também do Portal Único de Comércio Exterior, a gente já tinha comentado disso, a previsão de um tal guichê único, que acaba sendo esse portal único que já existe, então vai ser fortalecido, né, com a digitalização de preenchimento de formulários. E aí acaba que o objetivo é que 50% das importações sejam feitas pelo portal até o final do ano. Ou seja, passar já a concentrar essas operações lá. E o fim da exigência de que importações e exportações de estatais ou bens com favorecimento tributário sejam feitos com navios com bandeira brasileira. Isso aqui não faz o menor sentido, né?
essa exigência da bandeira brasileira, então também bastante positivo para o comércio exterior. Aí, né, segundo a economia, esses navios não existem, né? Os comerciantes eles acabam tendo que enfrentar uma extensa burocracia para conseguir autorização para o transporte. Acaba também, né, com licenças prévias de importação relacionadas a investigações de origem não preferencial, e a punição nesse caso passa a ser após a conclusão da investigação. Questões mais específicas em relação ao comércio exterior. Também, questão da segurança jurídica, que também é um problema recorrente que as pessoas, os estrangeiros, principalmente quando vão investir no Brasil, sofrem com isso, né? Tanto da perspectiva tributária quanto da perspectiva civil, recuperação de ativos, às vezes eles têm diversas inadimplências, e aí é muito difícil, né, ter esses valores de volta no Poder Judiciário. Então, acabaram prevendo, né, essa criação do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. Curioso aqui é que ele vai ser gerido pelo PGFN. achei curioso. Então, de um certo modo, né, facilita a identificação e localização de bens e devedores, reduz prazos de cobranças de dívidas. Aqui, tanto sob a perspectiva tributária ou não. Esse aqui não é uma medida tributária, né? Então, é bem curioso isso ficar na mão do PGFN e, de uma certa forma, isso também pode ser usado para, de um certo modo, prejudicar o contribuinte, né? E também a permissão para que conselhos profissionais realizem medidas administrativas de cobrança. Isso também é uma medida que tem menos relação com o relatório do InBusiness, mas também é relevante para esses conselhos profissionais, já que qual que é o objetivo? Né? Tentar reduzir os processos de tramitação da justiça. Então, com essas medidas administrativas, a inclusão de cadastro de inadimplentes acaba sendo facilitação e evitando a judicialização. Além disso, a questão dos tradutores, que a gente já comentou, também prevê a retirada da barreira que prevê que eles só poderiam trabalhar nos estados em que são registrados, também agora não existe isso mais. E, por fim, essa questão da prescrição intercorrente, também que é uma previsão que veio só num artigo no final da MP, de forma bem sucinta, que, na verdade, é a modificação do dispositivo do Código Civil para incluir uma previsão que já era sumulada pelo STF, que é essa súmula 150, que já previa que o prazo, né, de prescrição intercorrente ele vai ser o mesmo de prescrição da pretensão. Então, também que, a meu ver, tem pouco a ver com o relatório do InBusiness, mas que veio enriquecer essa MP junto de outras medidas. Então, no final das contas, a gente conclui que são medidas bem interessantes, né? Algumas da perspectiva do direito empresarial, outras perspectiva do comércio exterior, mas, de um modo geral, é uma tentativa bastante válida de desburocratização desse sistema de negócios e, infelizmente, né, a meu ver, não adota nenhuma medida da perspectiva tributária, que poderia, né, o que pode ser até uma estratégia do governo, porque as questões tributárias geralmente geram maior confusão. Então, talvez, para tentar fazer com que essa MP seja aprovada de uma forma mais rápida pelo Congresso, não entrar em questões tributárias. Mas é uma pena, que a gente sabe como é que hoje a burocracia tributária se não for a maior razão para que o Brasil hoje seja um péssimo lugar para se fazer negócio. Eu vou concluir dessa forma. Se o Paulo tiver mais algum comentário, aí a gente encerra. Não, eu acho que ficou bem resumido aí o que a MP propõe, mas eu acho que o desafio é muito grande, né? Acho que se não for, como o Zé Adriano brincou, já foi proposto anteriormente a simplificação, desburocratização, eliminação do bloco K. Agora,
né, essa MP com mais uma intenção, tem intenção de reforma, ou seja, de intenção, estamos cheios de intenções e de discurso. Acho que todo mundo sabe da dificuldade de fazer negócio no Brasil, principalmente de obrigações acessórias. Tem uma pesquisa aí que há anos a gente vê lá 2.600 horas para cumprimento das obrigações do Brasil, que tem gente que até brinca que isso é lenda, que na verdade é muito mais, etc. e tal. E a digitalização, isso eu já cansei de falar, quem me conhece sabe que eu falo isso há muito tempo, ela veio não para simplificar, mas veio para simplificar para arrecadação, para fiscalização, né? Assim, criaram várias obrigações acessórias digitais que devem ser conciliadas, coincidir, porque a Receita usa uma base única, então se a mesma pessoa jurídica ela tem que informar valores que façam sentido tanto no SPED fiscal, no FD Contribuições, no SED, no SF, no REINF e no I-Social, etc., em termos de receita e etc., outros dados. E a fiscalização, basicamente, hoje, ela cruza esses dados, esses arquivos de forma eletrônica, através do computador, remotamente. Então, a fiscalização já trabalha em home office remotamente há muito tempo, né? Eles já estavam trabalhando de forma remota. E para os contribuintes, restou o ônus de investir em sistemas, investir em base de dados, investir em consultores e etc., para poder tentar atender toda essa complexidade. Então, como o Pedro colocou, se a responsabilidade ainda é da Receita, se não houver uma simplificação através de reforma tributária, no mínimo unificando os tributos indiretos, que a maior dificuldade, eu acho, no Brasil é a complexidade de tributação indireta. Tributação sobre a renda nem é o maior problema, né? A gente tem um imposto de renda, você tem aí a contribuição social que, né, vira no Brasil você soma IRPJ e CSL para falar de tributação sobre a renda, né? Sendo que um é imposto, o outro é contribuição social. Mas a maior complexidade que eu vejo é ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, e todos incidindo, às vezes, sobre a circulação, uns têm crédito, outros não têm crédito, cada um tem um sistema de apuração, cada um tem uma declaração acessória, cada um tem uma regra, se você for falar de municípios. Aí vem a complexidade do ISS, né, Pedro? Onde que é devido? No local da sede, no local da prestação, cada lugar é uma alíquota e uma declaração diferente. Aí você vem o ICMS, cada estado com regras completamente diferentes, com benefícios tributários isolados, e o próprio PIS/COFINS, que deveria, entre aspas, né, e o IPI, que deveria, entre aspas, ser mais estáveis, mas o PIS/COFINS a gente já viu aí N discussões, desde a entrada e a saída, né? Crédito, aí o crédito, conceito da essencialidade e relevância, e no débito, a questão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, que até hoje não estão... não sei, esperança é a última que morre, mas vamos ver, torcer para que realmente seja simplificado, senão a gente vai continuar enxugando gelo durante muito tempo. Só isso que eu queria comentar, Pedro, mas é muito bom a sua apresentação. Obrigado, pessoal. Se a gente tiver alguma pergunta... Eu queria provocar um pouco aí, né, Paulinho, vocês... Provoca, assim... Juninho. Não, é o seguinte, na verdade, a MP, ela é recente, ela é da agora, né, e ela traz novidades aí com relação ao ambiente de negócio. E aquela outra MP que foi colocada, né, lá até que citava Bloco K, citava E-Social e tal, se vocês, né, quiserem, assim, talvez pudesse fazer uma ligação entre elas, que o que eu quero perguntar, na verdade, é se essa MP trouxe temas que estavam lá e que não foram discutidos, porque, na verdade, assim, em resumo, a MP ela fica disponível, né, provavelmente provoca uma discussão, podendo ser renovada por mais um período, né? Mais 90 dias. Mas eu acho que normalmente esse tipo de MP aí, ela é muito mais provocativa para o debate, pelo que eu entendo, não é isso? Para provocar a Câmara, para provocar o pessoal para o debate, né?
Uma medida provisória na verdade, uma forma de se propor uma lei por iniciativa do Executivo. Então, ou seja, não deveria nem ser medida provisória, né? Aqui no Brasil é uma farra de medida provisória. Tudo é urgente, tudo essas questões que a gente vê não são questões urgentes, né? Na verdade, é até relativo dizer se é urgente há muitos anos, mas se isso não foi providenciado até hoje, por que é urgente agora? Mas, assim, é urgente mudar esse cenário. E aí se faz medida provisória para provocação. O Executivo já está propondo alguma coisa, já que o Legislativo não propôs. Esse projeto de lei, né? Acaba obrigando também, né? Obriga a votar. Porque trava a pauta. Trava a pauta, obriga a votar. Você tem um prazo de apreciação, né, de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. E o problema é que a MP ela já tem força de lei, né? Desde a sua publicação. Perfeito. Então, eu acho que como você diz, Juninho, obriga o Congresso a sentar e refletir sobre isso. Alguma coisa vai sair, né? Então, dos trâmites aí, né? Acho que o Pedro vai caminhar aí. Dos trâmites, na verdade é isso, quer dizer, daqui a pouquinho, o que não foi discutido cai em desuso, né? Digamos assim, né? E o que for discutido, debatido, vai virar lei, podendo, na verdade, depois o presidente, inclusive, vetar alguma coisa e tal. Né? Vocês são mais técnicos do que eu na legislação com os termos técnicos, né? Mas, a grosso modo, na prática, é isso, né? Então, nesse sentido, quer dizer, e daquelas coisas que foi feita lá no... Porque, pensa bem, você pegar o texto aí que o Pedro falou, primeira página, primeiro item lá, primeira transparência, né? Tirar o Brasil de uma posição lá de baixo para 80, quer dizer, com algumas ações, né? Quer dizer, não é isso, né? A gente sabe que não é isso, né? Talvez mais no comércio exterior, né? Porque eu acho que o grande teor dela talvez esteja voltado para o comércio exterior. Não sei se o Pedro também percebeu assim, concorda? Enfim. Na parte do exterior também, né, Juninho, já teve a questão do Ciscoserve, né, que de certa forma foi eliminado, muitas empresas com problemas, vamos ver o que vai ser criado, né, se não vai ser um problema para as empresas, novos investimentos em sistemas, implementações. Juninho, pensa quantos debates, a Luciana Mondin, se tiver aí, quantos debates a gente teve na FIENG sobre o Ciscoserve, quantos cursos, quantos seminários, quantas consultorias, quando começa a aprender a utilizar. Exatamente, quando a gente começou a entender a regra, o que declara, o que não declara, que tem multa, e todo mundo correndo risco de multa. Não, isso aí é bobagem, que todo mundo reclamava. Não precisa de um Ciscoserve, já tem essas informações, é mais uma obrigação acessória, ainda gerando multa, passivo. E aí sem a multa, Paulo, que você me provocou aqui, né? Sem a multa e do custo que tem para você implantar as coisas, né? Sim. Empresa é tudo custo para as pessoas aprenderem, você desvia gente para aprender a fazer aquele negócio. E aí resolve que não precisa mais, não. Ô, Luciana, você lembra que a gente tinha um grupo de estudo sobre o Ciscoserve? Sim, eu fiz até várias amizades, pelo menos para isso serve. A gente TNI, né, também. Conhece gente lá na FIENG, mas assim, a gente debatia, né, fazia reunião e tirava dúvida até com o pessoal do setor de comércio exterior, né? CNI, né? Bastante aduaneiro, que tinha a questão da responsabilidade, a questão do BL, a questão do valor informado, né? Que você tem o BL mãe, e você tem os filhos, né? Agora nem lembro mais, tinha uma complexidade aí. Quem informava? Se era o armador ou se era a empresa que... A questão dos fretes, né? Do frete marítimo, que era a maior complexidade, que era a importação de serviço de frete internacional. E eu acho que assim, o Ciscoserve é um grande exemplo disso. Vamos criar burocracia para atender uma necessidade de controle. Eu preciso de dados. Eu quero dados na minha frente no computador. Não interessa se isso vai gerar complexidade, se isso vai gerar investimento, se vai gerar custo, vai gerar consultoria, horas de pessoas, sistemas, etc. Não interessa. Aí depois de muita luta, revoga. Mas tinha que revogar assim, ó, está revogado, está extinto, estão perdoados e anistiados todas as multas e qualquer coisa. Isso não tem. Na realidade,
Paulo, o que a gente vê muito, tem algumas informatizações aí do fisco, que tem algumas melhorias de processo, sim, tipo o XML, mas a gente vê muito a informatização de toda essa burocracia e complexidade que existe, e expondo os contribuintes. Por exemplo, o Cisco Server expôs todos os contribuintes. De certa forma, todo o processo operacional teve que ser mudado para atender e questionando tudo, talvez várias leis que não eram observadas mesmo, falando abertamente, igual a gente fala aqui, que é sem condição nesse universo. A hora que você começa a ver o layout, que você começa a entender o tamanho da burocracia e da exposição daquele dado que você vai informar. Por isso a complexidade de tudo que tem sido feito atualmente, porque por isso que a gente gasta cada vez mais horas, porque a burocracia em si ela não acabou, ela está sendo informatizada na sua totalidade. Né? E aí expõe os contribuintes para caramba em arrumar processo, investir, tudo isso, tudo. Não dá para falar disso à noite. Eu acho que Cisco Server e Bloco K são grandes exemplos disso. Depois de tantos anos implementado e configurado, etc, aí depois, olha, não precisa mais, realmente a gente fomos vencidos, não vamos exigir isso mais. E o dinheiro todo que foi gasto com isso aí? A Receita vai restituir? Mas o Bloco K deixa a gente gastar melhor. Porque se eu fizer omissão de uma declaração, tem multa. Se eu recolher tributo a menor, tem multa e vai ser cobrado até... Agora, se eu investir numa coisa desnecessária para cumprir uma obrigação que depois não tem restituição, aí é o custo Brasil, né? Então, acho muito complicado, mas tomara, né, Pedro? Desejo que pelo menos isso reste de bom. Dessa linha, então, Pedro, o que você entende desses itens, né, que foram colocados, o que você realmente, por exemplo, salva aí o caso, por exemplo, aí de tradutor, não pode, né, as profissões, quer dizer, medida provisória para pacificar isso é osso, né, mas a questão de ambiente de negócio, efetivamente, o que se passar, você entende que é bom, que deveria ser discutido, talvez o que saltou aos seus olhos, assim, que seria interessante. Não sei se eu estou fazendo a pergunta e... Não, a pergunta está ótima, até para linkar, né, com a MP da Liberdade Econômica, eu acho que tudo está relacionado à ideologia do governo. E, assim, eu até tenho críticas a fazer o governo, mas eu acho que é bom a gente fazer elogios também quando se deve, né? Acho que essas iniciativas, elas trazem pontos positivos de desburocratização, e a MP da Liberdade Econômica vem nesse sentido, né? Como se fosse precursora aí, né? E aí essa outra medida, a MP 1040, ela vem atrás, né, já com base nesse fundamento de liberdade econômica, de facilitação do ambiente de negócios, desburocratização. Então, eu vejo muito relacionado ideologicamente as duas coisas, mas as medidas elas são um pouco diferentes. Assim, nessa nova MP, são coisas novas, né, essas questões aí de facilitação da abertura de empresas, né, as medidas de facilitação do comércio exterior também, são medidas diferentes, que acabam acrescentando, né, e sendo bastante positivos. Então, assim, de um modo geral, eu não tenho discordâncias, né? Eu entendo que essas medidas, elas são medidas boas. Aí, assim, minha opinião pessoal é só que faltam coisas, não que as coisas que estejam lá sejam ruins. Eu acho que tudo que foi trazido é positivo. A maior parte suplementar vai ser positivo, né? E algumas coisas que estão ali estavam até sendo debatidas em outras comissões, né? Tipo a questão de unificar o CNPJ, inscrição estadual. Acho que estava com a comissão do Supremo para a simplificação lá com o Dias Toffoli, né? Salvo memória. Faz sentido, né? Ter ações diferentes, né? Ok, obrigado, Zé Vando também, Paulinho. Acho que bacana. Obrigado, gente.